Agora vai. Oi, agora vai, hein? Eu só vou Agora escrever o vai. título aqui, viu, Matheus? Só estou escrevendo o Combinado. título aqui, O pessoal também vai astrologia. entrando e tudo mais, né? Oi? Que aí o pessoal também vai entrando, visto que teve esse erro, esse problema técnico. Exato. Peraí. Astrologia, reflexões e atualidade. Eu já Isso tô. é o nosso tema. Isso. Astrologia, reflexões e atualidade. Ótimo. Bom, então, retomando aqui, pessoal, obrigada a todos pela Pela paciência, né? compreensão. Nós, humanidade, que dependemos da internet para muita coisa, a gente precisa lidar com esses desafios, né? Mas vamos nos Sim, adaptando e é assim, faz parte. Eu só vou fazer uma introdução aqui de novo, Matheus, aí daqui a pouco combinado, combinado. você retoma a sua introdução também, né? A gente Sim, está sim. começando do zero, pessoal, essa live, porque como vai ser gravada depois e disponibilizada para outras pessoas, a gente precisa retomar uns pontinhos, né? Bom, a gente fez essa live aqui sem combinar muito roteiro, né? Inicialmente o Matheus havia me convidado e na época eu estava um pouco introspectiva, não estava querendo muito fazer live. E aí ele, como a gente é amigo, eu falei na real para ele, falei, olha, agora não dá, deixa para um outro momento. E aí chegou um outro momento, só que eu quis fazer o convite dessa vez, né? Fiz o convite, ele topou, manteve o convite de pé e estamos aqui batendo esse papo de maneira descontraída, né? Como a gente faz pessoalmente. Só que como a gente faz tempo que não encontra por causa da pandemia e também mudei de estado, né? A gente está morando longe. Então, aí a gente Uhum. falou, vamos bater esse papo pela live, né? E estamos aqui batendo esse papo. E como é mais descontraído, então fiquem à vontade para trazer as dúvidas, os comentários, tá? A gente vai falar agora no começo. Eu estou olhando para baixo que eu anotei aqui, pessoal. Anotei minha colinha das coisas que eu preciso falar no começo. Sim, Então a sim. gente vai falar mais no começo, assim, sobre as nossas vivências, como a gente se conheceu, como a astrologia chegou até nós, né? E aí, para o meio e para o final, a gente vai falando sobre as coisas mais técnicas, da atualidade e as reflexões todas que nós temos aí, de acordo com a nossa visão, em relação a todos esses momentos, né? E é isso, pessoal. Mais uma vez aí agradecemos a compreensão pelas oscilações da energia e pode acontecer novamente, mas esperamos que não, né? E é Sim, isso. sim. Mais uma vez, bem-vindo, Matheus. Obrigada por estar aqui. E fica à vontade agora para fazer a sua introdução. E é Condução. isso aí. Perfeito. Tina, muito obrigado você. É sempre muito bom falar contigo, né? É sempre muito bom conversar sobre assuntos que a gente tem não só em comum, mas assuntos que a gente gosta, né? E me apresentando desde já, né? E boa noite a todos que estão aí, que tiveram a paciência de retornar à live por conta do problema técnico, né? E meu nome é Matheus Porto, sou formado em psicologia, formado em astrologia e são duas práticas que eu utilizo, são duas ferramentas minhas de trabalho. E foi muito engraçado, né, Tina? Porque realmente, dentro de muitas ideias que eu estava construindo para esse final de ano, a astrologia, fazer lives com amigos, com pessoas que eu conheço, sei da capacidade técnica em relação ao assunto, eu queria te convidar. E no final, né, esse momento não aconteceu e você me fez o convite. É muito, muito legal. Então, para mim, é um prazer, né, esse retorno que aconteceu, que essa foi uma dinâmica da astrologia. E dentro desse meio, dentro dessa conexão astrológica que a gente tem, que foi através da astrologia que a gente se conheceu, é, é, é muito bom, né? Muito bom usá-la para o nosso bem-estar, usá-la para a ferramenta, usar para autoconhecimento. E através de diversas técnicas astrológicas, a gente também entende também as conexões, né? As conexões tanto minha como sua, a gente pode entender por que a gente se conectou naquele momento, naquela história. E você queria falar um pouco sobre isso, Tina? Como foi esse processo? E aí eu falo também, como que é? Claro. Não, ótimo, porque você falando de sincronicidade, né? E foi realmente.
O que aconteceu? Eu estava quando eu conheci o Matheus, tava passando por uma crise existencial em relação aos novos rumos, né, que eu ia tomar dali em diante. Eu só sabia o que eu já não queria mais fazer, mas eu estava um pouco perdida em relação ao que eu ia focar, né? Então eu estava em dúvida nos próximos passos. E quando eu conheci o Matheus, eu estava num evento, eu estava dando uma palestra de Theta Healing, eu já tinha feito o curso de Theta Healing, já tinha gostado, em Theta Healing eu já tinha me encontrado, né? Mas faltava uma coisinha a mais, que nem eu sabia o que era ainda. E aí, nesse evento, o Matheus estava dando uma palestra de astrologia. E eu acabei conversando com ele, a gente se conheceu lá, ele viu que que eu era muito interessada em astrologia, né? Sim, super. Inclusive, eu estava me atirando muito para astrologia, e ele falou: você tem que fazer um curso, você tem que se profissionalizar. E na época eu nem me ligava que tinha escola, enfim, nem passava pela minha cabeça buscar uma formação, né? E aí eu falei, gente, eu preciso fazer isso ontem, então, né? Então, assim, e naquele dia também, teve um amigo meu que estava lá também nesse evento, e ele falou, olha, dá ouvidos lá para aquele rapaz, porque tem tudo a ver você fazer um curso de astrologia. Você sempre gostou disso, né? Então, quem me conhece sabe que eu estudo astrologia desde os 13 anos, como autodidata e tudo mais. E, assim, demorei muito para me profissionalizar, para buscar uma formação, né? E aí, nesse dia que eu encontrei o Matheus, ele super me incentivou. Aí ele falou: não, você tem que estudar lá na Gaia. Não é que você tem que, né? Mas ele falou tão empolgado que eu me senti realmente conectada, conforme ele falava da escola, conforme né, a visão que ele estava trazendo. Então, me conectei na hora. Falei: não, me dá aí o endereço. Aí amanhã mesmo eu já fui procurar a escola, né, gente? Eu tenho muita coisa em Ares. Então eu vou no impulso às vezes, e aí, no outro dia eu já estava ligando para a escola, e eu confiei nele ali também naquele momento, e aí por aí foi, e dali a gente começamos a uma amizade, né? Trocamos muitas figurinhas sobre astrologia, E trocamos até e, hoje. e trocamos até hoje. E assim, e devido a essa situação, né? E por eu saber que ele tem uma posição no mapa dele muito favorável em relação a essa coisa de padrinho, de sorte. Posso falar, Matheus? Pode, claro. Olha, ele tem o Júpiter, gente, na casa um, que beleza, né? Então, assim, depois que eu soube disso, eu falei, agora eu vou te chamar de padrinho mesmo, né? Então, então, a partir daí, eu comecei a chamar ele de meu padrinho da astrologia, porque a pessoa Pronto. apareceu como sincronicidade, né, para poder me falar de uma escola, né, mostrar esse caminho, e aí eu descubro que a pessoa tem Júpiter na casa um. Então é padrinho mesmo, sabe? Porque, assim, pessoal, para quem não sabe, Júpiter é um planeta na astrologia tido como o grande benéfico, né? Pela linguagem clássica. Mas, assim, Uhum. na atualidade, a gente também considera os modernos, né? Contemporânea, a astrologia moderna, também considera ele como um benéfico e tudo mais, né? Então, ele tem essa conotação de abundância, prosperidade, tem essas associações, né? E estar Uhum. numa casa um é muito significante, porque a casa um é uma casa angular, as posições angulares no mapa astral são muito importantes, né? Que é a casa um, a casa 7, a casa 10 e a casa 4. Então, essa posição que ele tem é bem favorável, vamos dizer assim. Claro que em termos gerais, né, gente? Aí precisaria ver os aspectos dele e tudo mais. Mas é por aí. Muito legal, Tina, muito bom, né? Esse meu Júpiter, ele me ajuda bastante. Eu sou muito grato ao universo por esse Júpiter. Ele ainda recebe um balde. Eu só tenho o Júpiter no ascendente, né? Ai, que Então ele é delícia. muito forte. Talvez seja o planeta, né? É o planeta mais forte do meu zodíaco. Você falou que E ele foi muito recebe o especial. balde. Você pode explicar um pouquinho para o Balde, pessoal do balde, eu vou já que você explicar, falou? claro. Aham. Vou falar disso. O balde uma figura geométrica que está dentro do mapa astral da pessoa, onde todos os planetas estão de um lado e um único planeta está do outro. É uma posição muito rara, né? E esse meu balde, além de tudo, eu recebo um dedo de Deus nesse Júpiter. Então, o Júpiter, ele recebe um dedo de Deus. E o que é o dedo de Deus? É outra posição rara que dá um caminho dá uma ideia de propósito de vida, né? Dá uma ideia de um
de um caminho para você seguir, né? O dedo de Deus, ele é uma condição também astrológica não muito comum. E eu tenho essas duas condições de Júpiter no ascendente, então é muito legal, é muito especial mesmo. E foi muito legal esse dia, porque até por conta, isso justifica, né? Até isso justifica o nome da palestra, né? O nome da palestra aquele dia foi a desconstrução da astrologia. E eu adoro trabalhar dentro da ideia de desconstrução, né? Eu adoro, né? A psicologia me possibilita isso. A psicologia traz um novo significado para uma nova forma de você enxergar sobre, eu estou diante de uma situação de angústia, então a gente dá um novo significado e a pessoa diminui essa angústia. E aquela palestra foi muito significativa, mas o mais significativo de tudo foi realmente ter te encontrado, porque foi mais tempo a gente conversando depois da palestra do que a palestra em si. Foram 2 horas de palestra, mas eu acho que a gente conversou bastante tempo, né? E foi muito legal, foi muito bom mesmo. E para mim é uma honra ser chamado de padrinho astrológico seu, Tina, de verdade. E falando dessa condição nossa, eu até perdi a linha de raciocínio. A Gabi até falou, né? A Gabi, o Lucas, né? A Gabi falou que casou comigo por causa disso. Enfim, Ai, Gabi. Essa é boa, hein, Gabi? Então, e essa é uma condição muito favorável. Falando até de Júpiter, Júpiter ele é um planeta de expansão, de proteção, onde ele está no mapa, né, na casa onde ele está correspondente, não só nas angulares, né, Tina, mas onde ele está, ele traz muita sorte, ele dá muita proteção. E você ter no Júpiter no ascendente, isso é a sua expressão de vida, você tem essa sorte, essa condição. Porém, muita sorte dá preguiça, não é só aspecto positivo, né? Não é só aspecto positivo que tem o planeta, né, Tina? O planeta, e isso que eu tenho que combater, é um grande desafio para mim, porque do mesmo jeito que as coisas fluem, dão tudo certo, ao mesmo tempo dá aquela preguiça de executar, porque já vai dar certo, né? Então eu tenho que lidar com essa preguiça jupiteriana, essa preguiça, essa fadiga, e não é do Júpiter, é uma energia, é muito bom falar sobre isso também, né? Desconstruir um pouco essa energia. Não é o Júpiter que manda essa preguiça, eu, né, recebo essa energia e adoto essa preguiça para mim. O astro não tem culpa dessa condição, né? É muito bom falar sobre isso, porque é muito fácil. Eu sou bravo, eu sou uma pessoa raivosa, estúpida, mas é porque eu sou ariano, né? É porque eu tenho um mapa muito com Marte. Não, é porque você realmente é uma pessoa que precisa olhar para essa raiva, precisa entender por que isso acontece. O astro não tem nada a ver com isso. E muito bom, né, você trazer a Gaia. A Gaia é uma escola que eu amo, que eu gosto muito, é onde a gente está se formando, né, a gente se formou e tal. E é uma escola muito, muito certa, muito saturnina, né, muito estruturada, muito dentro de uma organização. E quando eu te conheci e eu vi que você estava muito, né, muito geminiana para aquela condição, né? Quero saber, quero entender, quero onde você leu isso e tal. Eu falei, vá lá, porque essa escola vai te ajudar. E realmente é muito fantástica, né? Essa estrutura dentro da astrologia, porque todo mundo pensa, né? É muito fácil. Eu faço o processo de autoconhecimento, você mesmo falou, né? Desde os 13 anos estudando astrologia. Eu estudo há muitos anos, eu não lembro especificamente quando isso começou, mas eu lembro que a astrologia em si, eu ia para o sítio do meu avô e eu ficava lá vislumbrando a lua. Inclusive, depois de adulto, eu ficava lá, assim, tipo, na última vez que eu fui no meu avô, faz uns 4, 5, não, faz alguns anos. E eu ficava lá, sabe, vislumbrando a lua. E a lua dentro da nossa condição astrológica, é um astro muito importante, né? Representa as emoções, representa a mãe, representa esse cuidado, esse zelo, e tem um poder tão significativo quanto o sol, né? E é fantástica, né? É fantástica. E é muito bom, né? Muito bom a gente entender que a astrologia pode ser uma baita ferramenta de autoconhecimento. Eu lembro que eu até fiz um post há um tempo atrás. Eu estava com uma dificuldade, eu tenho alguns desafios com os comportamentos geminianos, né? E aí a minha filha é geminiana, aquela questão kármica, né? Você vai ter que lidar com isso. Minha mãe é geminiana, né? O meu dirigente da religião que eu sigo é
é geminiano, então eu tô cercado por geminiano. E eu falei, eu tenho que olhar para isso. E quando eu tava com muito atrito com a Maitê, eu fui ver o mapa dela, né? Eu fui ver o mapa dela e falei, meu, por que tá acontecendo? Né? Como que funciona? E aí eu vi, ela tinha um Plutão no ascendente e o Sol dela é em Gêmeos. E eu falei, meu, eu preciso saber lidar com esse poder que ela expressa, de eu mando e, né? Então eu comecei a compreender a linguagem dela através do mapa astral dela, e a nossa relação, a Gabi tá de prova, né? Mudou, né? Mudou totalmente. Isso é nesse sentido que a gente precisa interpretar, olhar para a astrologia. Eu tava, Tina, até continuando, eu tava conversando com o Lucas, que tá aí, né? O Lucas estava aí, e a gente tava conversando um pouco sobre astrologia. E o Lucas trouxe uma reflexão que a gente aprende lá no nosso primeiro semestre de astrologia, a história da astrologia. Que muitas coisas que as pessoas esquecem de ver é que a astrologia, além de ser uma das ciências mais antigas, ela está presente num momento muito marcante, inclusive de Cristo, através dos 3 reis magos, os três astrólogos mais populares, né? Seguindo as estrelas, né? Seguindo inclusive, há uma possibilidade das estrelas serem Júpiter e Saturno, que inclusive a gente tem uma conjunção agora, e a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. E eles seguiram e encontraram o cara, né? O Salvador, o Cristo. Ou seja, a gente não só vê essa ressonância da astrologia na história da humanidade, como a gente sempre consegue observar dentro dessa história, sempre dentro de um reinado, há um astrólogo. Por quê? Você precisa saber o que está acontecendo no céu, porque dentro da lei hermética, o que está em cima reflete o que está embaixo. Então, se está acontecendo um monte de movimento de 2020 lá em cima, 2020 acontece aqui também um monte de movimento, né, Tina? Com certeza, com certeza. É interessante, né, a gente trazer essa reflexão em relação ao que acontece, né, fora, uma ressonância interna, né, porque isso faz a gente entender um pouco essa dinâmica mesmo das forças da natureza, né? Uhum. E assim, não é coincidência, né? A astrologia observa isso há muitos anos, há muitos anos. Então, assim, é milenar, né, esse tipo de observação. Então, assim, toda vez que acontece esse tipo de aglomeração de planetas desse porte, né, acontecem impactos na sociedade de maneira a mudar muita coisa. Então, assim, é o que está em cima, né? Acaba refletindo mesmo. E E reflete muito. Pode reflete continuar falando. muito. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, Matheus. A Thaisa, ela. Porque assim, gente, hoje a gente está aqui no improviso, a gente está não combinando muita coisa, então a gente vai prestar um pouco mais atenção nos comentários de vocês também. Comentário. E eu Uma vi que vez a a gente. Thaisa. Ela perguntou assim, quando você estava falando do balde, ela falou assim, e onde que tá o balde no meu mapa? Porque você falou, né? Era tão legal o jeito que você estava falando. E aí, Thaís, o que Sim, acontece? Nem todo mapa tem essa posição, tá? Cada sim. mapa é único. Então, o balde, E o igual o dela não Matheus tem. explicou, é um tipo de configuração, é um padrão. E não necessariamente vai ter no meu ou vai ter no seu, tá bom? Para você verificar qual o padrão e a configuração que há no seu mapa, aí você precisa fazer um estudo com um astrólogo, tá bom, querida? Uhum. Ela, inclusive, eu li o mapa dela. Tá. É porque talvez não lembra, né? É muito termo técnico também, né? Não, Na não, mas. Não, astrologia. sim. Mas ela tem Aham. uma Vênus na casa 1, Tina. Ela também Que beleza. tem uma condição É, muito mas favorável. aham. Mas você concorda, às vezes, Matheus, o que eu percebo também nos Concordo, Tina. atendimentos, às vezes Concordo. as pessoas, às vezes elas não se apegam muito à linguagem técnica, né? Técnica, E tudo e bem, não tem né? E nem porquê. precisa, não tem Sim. porquê, né? Então, Como astróloga conversando, a gente fala técnico, né? Mas no dia, na leitura astrológica, eu vou ficar falando de mas então, o seu planeta tem uma conjunção com. Não tem sentido. Eu tenho que traduzir isso não, para que haja sentido. E trazendo um pouco dessa exato. prática, Tina,
dentro do consultório, né, até porque Jung, maravilhoso Jung, ele foi um dos grandes mestres que estudaram a prática da astrologia, e a astrologia, ela é uma baita ferramenta para mim, porque dentro do processo terapêutico, psicoterapêutico, a gente tem muitas sessões que a gente conhece o paciente, né? Até a Júlia está aí, né? Minha colega de profissão. Então a gente tem uma grande, tem diversas técnicas para ter esse conhecimento, entender a demanda do paciente e tudo mais. E dentro desse, tanto no Terra Healing, você deve também usar essa ferramenta. É uma baita, é uma baita ferramenta para você conhecer quem está na sua frente e poder ajudar de forma mais assertiva, né? Porque às vezes você coloca ali, o paciente é novo, ele me passou os dados astrológicos dele. Poxa, por que eu não utilizar aquela ferramenta para me ajudar e ajudar ele assim, a reduzir, às vezes, tempos de terapia de que ele não está conseguindo dizer uma coisa. Por que não está conseguindo? Às vezes tem uma baita oposição ali de Mercúrio que ele não consegue falar algumas coisas que envolvem sentimentos. Então, poxa, né? E aí vamos traduzir Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação, planeta que traz esse aspecto intelectual, da rapidez, da articulação. Ele tem essa condição de comunicação muito favorável. Muito mais que isso, mas resumindo, é praticamente isso, né, Tina? Então, a gente vê que a astrologia, a astrologia ou o mapa astral, ela pode ser uma grande ferramenta para auxiliar, né, auxiliar processos psicoterapêuticos, auxiliar processos de conhecimento, tanto no Theta Healing, tanto em outras ferramentas de terapia, né? Na prática, no dia a dia, né? Exato. E você falou de Mercúrio, me fez lembrar, porque o que acontece, gente? Todo dia, às vezes dia sim, dia não, quando eu lembro, né? Eu dou uma olhada ali nos meus trânsitos diários. E hoje foi um dia que eu olhei. Normalmente quando tem live eu olho. E eu tô, gente, hoje eu tô com Mercúrio com vários aspectos de quadratura. Não à toa a gente teve essa oscilação aí no começo da live. Muito provavelmente, enfim. Mas assim, gente, eu costumo levar em conta o seguinte: os aspectos aí desafiadores, como quadraturas e oposições, principalmente, né? São, assim, claro, vamos falar assim, tem uma conexão um pouco mais desarmônica, um pouco mais desafiadora, mas não necessariamente que vai ser uma coisa ruim, que vai ser uma coisa fatídica, uma coisa que vai, né? Então, assim, hoje, por exemplo, principalmente as quadraturas, né? A oposição, o desafio pode ficar um pouco ainda maior, mas é um desafio, né? Não tá te impossibilitando ali, né? De passar por alguma situação, vai te impossibilitar dependendo da maneira que você vai se colocar diante daquilo, né? Diante do desafio, não é verdade? Então, por exemplo, a gente aqui no começo deu uma travada, umas oscilações aqui, mas a gente ficou firme, a gente, não, vamos tentar de novo. A gente fez a live cair e depois a gente começou de novo. Então, se eu tivesse entrado nessa onda de negatividade, eu ia falar, não, deixa para outro dia. Meu Mercúrio não tá muito bom. Não tá muito bom. Mas vamos lá, entendeu? Vamos passar pelo desafio. Então é isso que faz diferença quando a gente passa por um trânsito aí desafiador, né, Matheus? Sim, total. E esse trânsito desafiador, eu gosto de dar esse exemplo, até na leitura do mapa, para poder a pessoa entender. Quadratura é como... Eu gosto porque os nossos professores deram, né, o João, ele deu esse exemplo e eu acho muito fantástico. A quadratura é como se você tivesse um muro, tivesse que quebrar esse muro, só que com a quadratura você tem um martelo. É a melhor ferramenta? Não, mas você tem uma ferramenta. Na oposição, é como se você não tivesse nenhum martelo, você vai ter que ser criativo para quebrar esse muro. Então, os desafios, eles fazem parte da nossa vida, eles movimentam. O mapa que tem muitos desafios é um mapa ou que a pessoa vai ter muitos problemas, sim, ou é um mapa que a pessoa se movimenta bastante e consegue correr atrás dos seus sonhos, seus objetivos de uma forma muito mais articulada. Um mapa que às vezes tem muita facilidade pode ser um mapa de uma pessoa muito preguiçosa. Então, é muito relativo, é muito subjetivo, mas olha que condição. Às vezes o desafio é o que nos propicia correr atrás dos nossos objetivos, nossos sonhos, correr atrás das nossas metas,
porque as condições não estão muito favoráveis. Quando as condições estão muito favoráveis, eu posso aproveitar, usar dessas condições, ou não, né? Ou adormecer ali nesse favorecimento. E dentro desse favorecimento, a gente tem ciclos, né? Ciclos astrológicos. Né? O ano de 2020 se era esperado pelo universo astrológico há muitos anos. A Celisa, uma das astrólogas que eu gosto bastante, ela fala de 2020 há mais de 20 anos. Né? Que é um ano Celisa Beringer, Elisa Bering é fantástica. Ela fala desse 2020 há muito tempo. Ano passado, quando eu estava ouvindo as previsões pela ótica dela, né, desse ano, e ela falou que muitas coisas iam fazer mudar as estruturas financeiras do mundo, né, ia acontecer algum movimento que ia paralisar. Olha que engraçado, aconteceu tudo isso, né? Não é aquela coisa dela pegar a bola de cristal e ver o que tá ali. E todo respeito para esse mundo, porque eu também gosto desse mundo. Mas não é essa condição, é ler astro, é entender, são cálculos matemáticos, tem uma ciência em relação a isso. Então, essa condição astrológica permitiu muitos astrólogos ter noção de como faria. Eu estava até conversando ontem com a Gabi, né? Falei, nossa, vamos falar de atualidade, reflexões de atualidade da astrologia. Eu falei, amor, a gente sabia que esse ano ia ser desafiador. E dentro dessa sabedoria, a gente, assim, foi muito intuitivo, não fez grandes planos, né? Não fez grandes planos. Queria ter me preparado melhor financeiramente para poder organizar isso, mas grandes planos poxa, eu queria investir numa coisa, mas 2020 não era um ano de investimento, né? Então, são essas condições que a gente consegue observar através do que está em cima, como está embaixo da lei hermética em relação à astrologia, que a gente começa a ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados, não só às vezes falar, sabendo o mapa da pessoa, sabendo se comunicar com a pessoa, mas também entendendo o movimento certo daquela condição para poder usar aquilo a seu favor. Poxa, se Mercúrio está com um desafio naquele dia para você, então você vai ter que ter mais atenção. E foi o que você se preparou, né, Tina? Eu vou deixar de fazer? Poxa, se pudesse deixar de fazer, seria legal, ia ser mais fácil para você. Mas você já controlou todas as contingências. Há umas 2 horas atrás, 3 horas atrás, você tinha me mandado mensagem, Matheus, tá oscilando muito aqui, a chuva tá aqui, então, ou seja, você se preparou para isso. E essa é uma condição astrológica, sabe? Tem uma situação desafiadora e eu me preparo para isso. E a mesma coisa funciona na leitura do mapa astral. Eu sei como que funciona, eu sei o veículo que eu estou usando, então eu vou usar ele da melhor forma possível, né? É verdade. E aproveitando esse gancho de a gente se preparar e tudo mais, né? Vamos falar um pouquinho, Matheus, sobre esse alinhamento aí que está para se formar agora em dezembro, né? De Júpiter e Saturno. São dois planetas aí sociais, né? Que vão entrar agora no signo de ar, no elemento ar, né? E passaram aí mais de 200 anos em elemento terra, então vai ser uma virada aí muito significativa para a astrologia, pela visão da astrologia, né? Então é um período muito extenso daqui para frente no elemento ar. Então, gente, socialmente falando, podemos viver grandes mudanças em relação à maneira que pensamos, em relação a mudanças também na comunicação, né? O ensino pode estar muito em voga, né? Vamos dizer assim, porque o que tange a comunicação, né? E principalmente agora com esses eclipses aí no eixo Sagitário e Gêmeos. Então, e assim, todo mundo sabe, né, gente, que o nosso sistema educacional brasileiro, mas no mundo, assim, precisa de reformas, precisa de mudanças. Imagina, a geração que está nascendo agora não está mais aquele quadradinho, uma atrás da outra, na fileira, na sala de aula, nos dias. Assim, com todo o respeito, né? Aos professores, a maneira que a gente aprendeu, né? Mas, assim, algumas coisas precisam ser reformadas mesmo nesse sentido, né? E é isso, eu acho que, na minha visão, assim, eu acho que a gente pode viver muitas mudanças daqui para frente, né? Relacionado à maneira até que a gente se comunica. Eu acho que vai mudar ainda mais. Acho que as redes sociais vai trazer ainda muitas
inovações que a gente nem imagina. Então, nesse sentido, acho que a gente pode se deparar com muita coisa aí relacionada à comunicação, informação. Se a gente já está conectado a muita informação, acho que isso tende a aumentar ainda mais. Então, na minha visão, como o Matheus falou, da gente se preparar e tal, é importante, na minha visão, a gente ser mais seletivo na nossa informação, o que a gente ouve, o que a gente busca nas redes sociais, para a gente fazer um minimalismo digital também, né? Porque, gente, a informação é uma coisa que pode vir com tudo aí ainda mais, então a gente vai precisar ser mais seletivo, né? E eu acho que é isso, acho que é por aí, sabe? Muito legal, Tina. Você falou dessa condição, né, de Júpiter e Saturno há 200 anos, mais de 200 anos, dentro de um elemento, e agora ele transita para um outro elemento. E essa conjunção, né, ela acontece a cada 20 anos. E é muito legal, porque a partir de agora, as conjunções que acontecerão de cada 20 anos desses dois planetas sociais, né, Júpiter e Saturno, vai expandir essa condição mental, né? Expandir essa condição da tecnologia também, se olhar para a tecnologia de uma outra forma. E eu gostei muito porque no ano que essa conjunção ela se inicia, que vai ser agora em dezembro, teve aquele filme Dilema das Redes trazendo um grande alerta, Nossa, sobre verdade. a condição da manipulação através da tecnologia, Nossa, né? verdade. E Aquário rege a tecnologia, né? E Aquário também é um propósito de uma nova era da era de Peixes, transitando para a era de Aquário. E para quem né, não entende o que eu estou falando, é como não é de um dia para o outro. O corte é igual a Lua, né? Não é de um dia para o outro que ela sai de cheia, vai para minguante, minguante vai para nova e nova vai para crescente. É um processo contínuo e natural. E dentro desse processo contínuo e natural, as eras também elas mudam de forma contínua e natural. Então a gente já está sob a ressonância da era de Aquário. A gente está no final da era de Peixes, dentro da ressonância do início da era de Aquário. E, e dizem, né? Dão um nome para essa conjunção de grande mutação, né, Tina? O nome dessa conjunção exata entre Saturno e Júpiter é a grande mutação, porque é realmente uma grande mudança, uma grande mudança de paradigma, uma grande mudança de forma de enxergar, né? Quer falar alguma coisa, Uhum. Tina? Não, tá tranquilo. Eu só tô observando porque assim, pode continuar. É, Tá dando uma oscilada agora aqui na sua imagem. Você tá me sim. ouvindo e me vendo bem? Tô te ouvindo e te vendo bem. Eu vi, às vezes também, Entendi. acho que eu vi você parado um pouco também, Tá. mas Não, mas tranquilo. pode prosseguir porque tô te ouvindo bem, tranquilo. Ah, agora já voltou Então, ao ótimo. normal, tá. Uhum. Normal. Então, essa transição de eras, ela ocorre e vai ocorrer. Independente se o ser humano está ou não está, ou vai estar ou não vai estar aqui. E Uhum. é uma condição que a gente precisa olhar assim, né? Olhar para o ensino, olhar para as relações, olhar para a tecnologia, olhar para como que a gente se comunica, olhar para a forma como que a gente aprende, porque é muito importante. Você trouxe um ponto fundamental, porque os signos de ar traz essa intelectualidade, essa racionalidade, traz a forma como que olha para os ensinos. Então, é um momento de olhar para isso. É um momento de olhar para isso, sempre foi, né? Mas Uhum. agora isso vai ser imposto, porque vai ser uma expansão dessa condição, uma expansão de uma estrutura mental, né? Expansão, Júpiter. Estrutura, Saturno. Mental, signo de ar. Então, a gente tem uma condição de expansão dessa estrutura para a gente olhar para o nosso mental, para a gente olhar, né? Muito, muito engraçado, né? Porque a gente está numa pandemia, ainda não finalizou essa confusão, ainda esse enredo ainda termina, ainda vai dar muita coisa, até 2023 É. muita coisa ainda vai acontecer, mas é um enredo que as pessoas precisaram olhar para si, né, se internalizar, se interiorizar para realmente se conhecer, porque o ar é esse conhecimento, né? Os signos de Uhum. ar são esse conhecimento. E aí olha que simbologia interessante. Primeiro eu vou lá me conhecer.
Primeiro eu vou saber quem eu sou para poder depois explorar esse mundo social e poder dar o meu melhor e oferecer o meu melhor e dentro receber. Então, olha que interessante. É, Internalize-se, conheça-se, leia, faça a leitura do mapa astral, faça esse processo de autoconhecimento que é muito importante para você pelo menos saber quem você é, né? Para onde você vai, como que quais ferramentas que você tem. com certeza, né, Matheus? E assim, né, gente, não é só a astrologia que traz essa visão. Igual o Matheus Né? comentou sobre transição e tudo mais. Não é só a astrologia que traz essa visão. Verdade. Várias religiões, né, faz tempo que falam dessa visão de transição planetária. Então, assim, inclusive, assim, uma específica, eu me recordo que sempre falava uma reforma íntima e tal. Nessa época que eu ouvia isso, eu nem estudava astrologia, mas eu frequentava, né? Uhum. Alguns templos budistas, espíritas, e eu lembro que eles falavam: ah, vamos começar por um processo de transição, precisa fazer a reforma íntima. Eu falava, que é isso, né? O que estão falando? O que tá Que eles pegando? estão falando. Aí depois, exato, aí quando eu comecei a estudar astrologia, eu falei, olha, o pessoal falava lá atrás, isso daqui que a astrologia tá falando também, né? Então, assim, a gente percebe que são várias filosofias, visões, culturas, falando também de transição planetária. Assim, não precisa do termo técnico para a gente sentir que tem alguma coisa mudando de grande impacto, né? Então, Sim. assim, a Terra, como organismo vivo, tá todo mundo percebendo, né, que grandes mudanças estão acontecendo na natureza, a natureza se manifestando. Então, não precisa ser astrólogo, não precisa ser religioso, né, para a gente ter para a gente sentir essa mudança, essa conexão, não é verdade? Então, eu acho que a planeta Terra, como um órgão vivo, está avisando a gente faz tempo, né, para fazermos algumas mudanças. E Total. aí, e isso reflete no nosso interior também, né? Porque quando algo externo tá se transformando, tá mudando, é porque internamente também alguma coisa precisa mudar, né? E isso é uma analogia até para a própria casa, a nossa própria casa. Quando você percebe que a sua casa tá dias ali muito bagunçada, muito, sabe, daquele jeito, está acumulando muita coisa. Tudo bem, pessoal, que às vezes a gente não tem tempo de limpar a casa toda semana, vai, fica lá uns dias. Mas espera aí, às vezes você percebe que tem muita coisa acumulada e tal, você percebe, espera aí. Aí você para um pouquinho, você olha para dentro, você começa a perceber que tem alguma coisa interna também que não tá legal, que você precisa arrumar. Então, Uhum. esse espelho, essa coisa de reflexo, né, muito essa linguagem é muito interessante a gente pensar sobre isso. E o planeta Terra já está nessa já há um tempo já. Então, eu acho que é por aí, sabe? É uma pena que a gente precisa dessa pressão toda para poder se mexer, É uma pena né? mesmo, Tina, porque esses ciclos de transformações, a Gabi até comentou agora, né? Os maias, na verdade, todas as culturas que antecedem, elas Os maias também, é falam disso. verdade. Os maias falam disso, né? E Uhum. eu sei que eu estou passando por um processo de transição planetária, né? O pessoal do kardecismo fala isso, o próprio Chico trouxe isso, né? A transição planetária. Não, o Exato. próprio Kardec trouxe isso, enfim. E a Uhum. gente, a cultura maia trazendo essa conexão, desde das datas, as falsas interpretações sobre o fim do mundo, mas trazem uma reflexão sobre, poxa, eu estou passando por um processo de transição planetária. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu também tenho que fazer É. minha transição. Eu tenho que fazer minha transição do elemento terra para o elemento ar. Eu tenho que sair desse materialismo desenfreado para trabalhar o meu mental, organizar meu emocional, para que eu também faça essa transição. Porque se eu não fizer a transição, isso eu lembro das aulas do kardecismo. Se eu não fizer a minha transição, eu fico. Eu fico. O Uhum. kardecismo fala, né, do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração, né? Então, se eu fico para trás, eu não passo de ano.
Então, é o momento da gente aproveitar essa transição para também se olhar, para também se conhecer, para aproveitar esse momento e construir o nosso melhor interior que a gente pode levar para a gente, levar para o outro, construir. Porque a sociedade, esse novo mundo, essa nova era, ela não é construída aquela utopia e todo mundo. Não, assim, é no seu redor, no seu círculo, né? É fazendo uma coleta seletiva, é propondo no prédio. Eu vi alguns posts seus na época, Tina, que você fez uma revolução lá no seu prédio. São essas condições que a gente pode fazer para que essa nova era, esse novo jeito de pensar, essa transição astrológica, planetária, espiritual, enfim, essa transição aconteça verdadeiramente também na gente. Porque não tem sentido o movimento astrológico estar acontecendo um monte de coisa lá, estar numa pandemia e eu continuar não pensando no outro. Eu continuar dentro do meu mundinho arrogante e esquecer do outro. Ah, eu sou desembargador. Poxa, agora a nova era não vai ter esse negócio de título. Esse negócio de título, de eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, o que você faz porque você sabe? O que você faz porque você sabe? O que você devolve para o mundo? E essa live, Tina, é uma forma de devolver um pouco desse conhecimento que a gente sabe para quem não sabe, ou está buscando, ou, sabe, para complementar, ou para perguntar, sabe? Foi dentro de uma proposta de uma palestra, dentro de uma palestra que a gente se conheceu. Então, quantas pessoas podem se conhecer, se conectar nesse sentido? Com certeza. Olha lá, uma pessoa perguntou. Bom, essa pergunta é o seguinte: estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquário. Eu vou dar aqui minha visão, e aí o Matheus dá a visão dele também, né? Olha, assim, sim, a gente está saindo da era de peixes e entrando para a era de aquário. Só que como o Matheus bem colocou, isso não é de um dia para o outro, é um processo gradual, né? Então, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, para você e para todas as pessoas que estão passando aqui, sim, a gente está no final da era de aquário. No entanto, temos ainda um período, né, uns anos aí pela frente, que nesse momento aí de mudança é um momento assim que pelo histórico é tido como um momento mais cheio de desafios, vamos dizer assim, né? E aí, transição, exatamente. Então, o que acontece? A maneira que a gente aprendeu por volta ali de 2150, aí você traz também aí sua visão, Matheus, se você concorda com esse ponto, é a maneira que a gente aprendeu por volta de 2150, mas eu já vi outros astrólogos defendendo aí 2300, esse tipo de coisa. Na verdade, assim, o que eu já li sobre isso também, tá? O que acontece? Esse cronômetro exato, 2150, 2300, isso é um pouco tênue, ele foge um pouco dessa precisão, tá? Porque essa contagem ela é muito antiga, né? E ela é baseada aí num outro movimento, que é de precessão dos equinócios. E é um movimento que tem relação com a astronomia também, né? Então, assim, essa precisão toda, é melhor a gente não pensar sobre isso, na minha visão. Então, mas sim, estamos no final, estamos na transição, que é um momento que, pela história, nos traz essa referência de desafio. E assim, além disso tudo, pessoal, é sentir, né? O que você está sentindo? Você acha que o que a gente está vivendo é o dia a dia comum? Então, a resposta já está aí, né? Então, assim, nós estamos no dia a dia comum. Olha o que a gente está vivendo. Então, é óbvio que tem alguma coisa transitando por aí. Então, eu acho que, assim, essa percepção do sentimento, na minha visão, né? Até com piscianos, aqui tem 2 piscianos aqui, eu acho que isso é mais forte até, né? Então, assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo? Tem sim. Então, e pela astrologia, estamos numa transição de eras, né? Sim. E aí, depois, conforme a gente está passando por tudo isso, é um momento de desafios, né? Igual o Matheus falou, de olhar para dentro, é um momento de transição que tem que partir principalmente por dentro e depois ir para fora. E aos poucos a gente vai trazendo as mudanças que essa nova era predispõe, conforme as energias de aquário, né?
sim. E acho que é por aí. O que você acha, Matheus? Você concorda aí com a Perfeito sua minha visão? colocação. Eu daria até um exemplo, né? Sabe aqueles corredores de coletivos, né? Tem aqueles bastões, eles carregam os bastões e eles ficam passando, né? Naquela corrida coletiva. Então eu passo o bastão, mas eu não paro quando eu passo. Eu continuo um pouco, né? Mas até Uhum. porque se eu parar, eu posso contundir meu músculo, eu posso perder, enfim, eu perco o ritmo, eu não dou a força, né, para aquilo ali continuar. E a transição planetária é a mesma coisa, é uma passada de bastão, né? Tá sendo o bastão tá em passagem, né? Uhum. Os estudos que eu tenho lido, acompanhado, são o processo de transição geralmente dura 150, 200 anos. Então, esse período é um período de transição e a gente já está passando por esse período. A gente já Uhum. está. E quem vai receber esse, esse mundo já nessa condição? Talvez os nossos bisnetos, os nossos tataranetos. E olhe lá, porque é um processo. Mas enquanto a gente entende que a transição a gente precisa também internalizar, igual a Gabi falou, é o processo do micro para o macro, eu também preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para que essa transição também aconteça. Transições de carreira são assim também, né, Tina? Né? Você passou, Uhum. eu também passei por isso. E a transição de carreira ela é também a mesma ideia, né? Eu estou namorando uma possibilidade e no momento eu estudo essas possibilidades para ver se as condições financeiras vão continuar, se as condições estruturais para eu me manter vão ser compatíveis. Se não for, eu tenho condições para conseguir essa compatibilidade, mas eu vou caminhando para isso. E aí isso acontece, isso não é de um dia para o outro. Eu mandei tchau, chefe, eu não quero mais saber. Não, é uma transição. E essa transição, a gente tem esse convite não só da pandemia, mas muitos convites a gente vai receber até 2023. Muitos convites, né? Porque esse novo ciclo, ele se encerra, esse ciclo anterior, ele começa fechar agora até 2022 para um novo ciclo de novas condições acontecerem a partir de 2023. E a nova era vai começar em 2023? Não, vai continuar essa condição de transição para que a gente aprenda. Porque é dentro do processo de transição que o aprendizado acontece. É dentro do Uhum. processo de transição que muita coisa acontece. Né? E isso é muito, muito, muito legal. Muito legal a gente olhar com muita cautela, muito ar, né? Muita racionalidade para esse processo. E mais do que isso, se interiorizar, né? Se interiorizar para entender o que eu posso aprender com todo esse processo. Porque enquanto a pandemia transformou milhares de pessoas, outras pessoas não aproveitaram esse momento. E tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque cada um vai aprender de uma forma, cada um vai sentir de uma forma, igual você mesmo falou. Cada um vai é, compreender esse processo de uma prisma, de um olhar, de uma subjetividade. É verdade. É verdade. E assim, né, esse nosso tema aqui, reflexões e atualidade, me faz trazer também, Matheus, assim, uma visão minha que é o seguinte, né? Atualmente, assim, a gente vê muitas polaridades, enfim, algumas pessoas acabam sendo um pouco indulgentes até em relação a alguma informação, alguma notícia, né? Principalmente no setor de espiritualidade, eu tenho visto algumas pessoas, não, eu não vou ficar fora, não quero saber de nada. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ter uma cautela em relação a isso, né? Acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra, você não precisa ficar vendo notícia todo dia, mas também não Uhum, precisa ficar a par, né? Porque quando a gente sabe da informação, a gente pode fazer alguma coisa também. E estamos aqui, na minha visão,
todo mundo, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Ninguém veio aqui a passeio, né? Ninguém é ninguém aqui, a maioria não é iluminado, então a gente precisa trabalhar, né? E na minha visão, a gente tem que ter um espírito de colaboração e fazer o que está no nosso alcance, né? Em termos de coletividade. Chegou o momento de sermos coletivos, né? De pensarmos no coletivo. Então, a gente vai se abster, a gente vai ser indulgente com o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente vê um monte de movimentos de ONGs, de pessoal se juntando para ajudar ali a comunidade, e é isso, eu acho que é essa energia, sabe? Por exemplo, eu já ouvi, assim, de pessoas nesse sentido, falando para mim, você está ouvindo muita notícia. Gente, eu sou astróloga, sabe? E, assim, astrólogo, né, Matheus, astrólogo acompanha a história. A história é muito importante para a astrologia, né? A gente que estuda e tudo, a gente vê o quanto que a história é fundamental. Um astrólogo que não tem o mínimo de conhecimento da história, ele pode ter uma dificuldade em lidar com a astrologia. Então, a gente se ligar, por causa da tendência, a gente se ligar no que está acontecendo no mundo, refletir a atualidade, entender, fazer conexão até com o que ocorreu no passado, no tempo relacionado ao momento atual, é muito importante, porque a astrologia, ela compara os padrões de manifestação no mundo, de comportamento, com o quê? Com base na história, não é? Então, acho que é por aí, sabe? O que você acha, Matheus, em relação a isso? Você está tendo esse tipo de percepção também? Também. A cooperatividade, né? Esse lado coletivo é o que é o que está sendo anunciado, né? Poxa, por que a pandemia veio para parar o mundo todo, né? Para justamente unidos sairmos juntos, né? Mas quando eu penso dentro da materialidade, do meu ego, da minha ambição, o que acontece, o que aconteceu. Quantas pessoas estão morrendo e morreram, né? Se eu me isolo dentro dessa minha ambição, eu acabo me isolando desse novo mundo que está acontecendo e eu não estou percebendo. Então, essa tendência é estudada, né? Como que é feito uma condição astrológica, uma previsão astrológica? Através de linhas de tendências. E essas linhas de tendências, historicamente, poxa, a cada tantos anos isso acontece. Nessa condição, o mundo aconteceu isso. Logo, eu estou tendo uma possibilidade disso se repetir. E geralmente se repete. E dentro dessa repetição, o que eu posso olhar? O que eu posso... Eu posso evitar? Claro que você pode evitar. Sabe, às vezes não voltando nos mesmos candidatos para tentar fazer uma coisa diferente. Às vezes fazendo, poxa, não jogando o lixo no lixo para não dar enchente ou condições muito, muito complicadas na cidade. Sabe, poxa, apoiando cenários mais cooperativos, mais colaborativos para o meio ambiente, porque talvez seja aí onde vai a humanidade se complicar. Se não cooperar, vai se complicar, né? Porque a cooperatividade é o que vai unir todo mundo para uma única força, para um único propósito, a construção e evolução. É isso, a gente veio aqui para evoluir. Seja tendo conhecimento do mapa, a gente evolui com aquela consciência, ou seja, através dos contextos históricos e até mesmo espirituais, a gente também aprende e evolui. Então, o objetivo sempre é evoluir e aproveitar o conhecimento para a gente evoluir, né? Então, o conhecimento está aí. Vamos junto, vamos junto. Com certeza. Matheus, a gente já está chegando aqui no final. Eu acabei acompanhando aqui o relógio. Mas assim, ainda temos aqui uns minutinhos. Se você tiver algum ponto ainda que você queira colocar, né? Ainda a gente tem um tempo. Deixa eu lembrar aqui se tem alguma coisa. O que você acha? Tem alguma coisinha ainda para comentar? Eu acho que seria legal, Tina, a gente falar da nossa prática no contexto geral. Não trabalhando a ideia do marketing, mas o quanto o mapa astral, nesse momento, né, a demanda, eu acredito para você também, né, eu vejo esse trabalho não só nos nossos colegas, né, mas a procura aumentou porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Faça seu... Põe esse registro, essa foto do dia do seu nascimento, que é extremamente importante para te nortear, para as ferramentas que você tem.
o conhecimento que você, a condição que você veio para essa dimensão, a condição que você veio para esse nascimento na Terra nessa época. Então, nós temos a possibilidade da astrologia, né, junto com inúmeros cálculos, ter o mapa astral como ferramenta desse autoconhecimento. Então, faça. Se você não fez, faça, porque não necessariamente precisa fazer comigo ou fazer com a Tina, mas faça com uma pessoa que você sinta confortável e que tenha um estudo. Porque falar de signo todo mundo sabe, né? Falar de planeta todo mundo sabe um pouquinho, mas fazer as conexões, isso é só estudo. Isso é só estudo. O que a gente vê de gente falando besteira, né, Tina? Besteira mesmo, sabe? Fazendo conexões que não tem sentido, falando que Marte é expansão. Poxa, não, cada planeta tem tem o seu verbo, cada planeta tem a sua configuração, e dentro dessa configuração tem um amparo psicológico, tem um amparo teórico que pode fazer as conexões. E isso faz com que as pessoas, eu vou ler um site ali, no site é muito bom o site. Eu comecei pelos sites de astrologia, foi muito bom. Só que o site ele vai até um certo tempo, até um certo período, até um certo caminho. Depois disso, astrologia, é um astrólogo, porque o astrólogo ele tem a sensibilidade de conseguir entender as nuances além do sistema. Porque o sistema, a gente sabe, a gente pega ali a conexão, coloca ali, pega os verbos, as informações, os conteúdos de cada planeta junto com a casa, mas não, e as conexões em relação a isso? Como que eu vou traduzir isso para você? Como eu vou falar que, poxa, a forma que a minha filha impondo o jeito dela lidar comigo é porque ela tem esse Plutão de casa 1 no ascendente e ela quer impor o poder dela em relação a mim, e eu entender essa linguagem, conseguir mudar a nossa relação. Então, o mapa astral é uma das ferramentas mais incríveis hoje, ao meu ver, para autoconhecimento, para você se olhar, para você se conhecer. E hoje em dia, você não se conhecendo, você fica alheio à manipulação, você fica alheio aos problemas de diagnósticos, né, problemas mentais, você fica alheio a qualquer condição que está aí na atualidade. Então, é legal você olhar para isso, é legal você se conhecer, é legal você ter uma leitura de mapa astral que é um divisor de águas. Pelo menos foi assim para mim, né? Foi assim para mim. Depois da astrologia, nossa, eu já era formado em psicologia, eu tive a leitura do mapa, gostava, era muito aquela coisa de signo, muito simples mesmo. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, isso daqui vai me ajudar. E me ajudou, transformou. Hoje eu consigo, né? Por exemplo, a Gabi falou, né? Eu tenho lua no ascendente. Poxa, é compreensível porque que ela faz uma comida tão boa. É compreensível porque ela tem um cuidado tão incrível, não só na culinária, mas com um todo. Então eu escolhi a pessoa certa, porque, poxa, escolher uma pessoa, uma lua no ascendente para se relacionar é muito bom. Então, sabe, claro, tem um mapa todo, mas são esses exemplos que trazem um diferencial para você se olhar, para você se conhecer, para você se apropriar das ferramentas que você mesmo veio aqui. E muitas vezes você não olha, né? É verdade. Incrível. Realmente. Para mim também, viu, Matheus? Foi assim, o mapa foi uma das ferramentas mais importantes de autoconhecimento. Eu acho que foi a mais importante, né? E eu amei esse seu relato. Eu acho que foi excelente para poder trazer essa importância, né? Por exemplo, existem outras ferramentas inúmeras, né, de autoconhecimento, né? Então assim, eu não conheço nenhuma pessoa, não é? Eu não conheço nenhuma pessoa que fez uma mapa astral e que falou, nossa, isso daí não tem nada a ver. Eu não conheço, gente. Eu não conheço. Então, as pessoas que fazem, elas gostam, elas se identificam, elas sentem que agregou. Então, assim, não fale mal, não desdenha, não tenha preconceito antes de você experimentar, né? Por exemplo, você como psicólogo, eu não sei se o Eneagrama é uma ferramenta da psicologia, não é? Não. Não? Alguns Usam, psicólogos usam, não é? Não é da psicologia? Não. Mas é uma ferramenta Tá. É como se fosse astrologia também, é uma ferramenta que ajuda na terapia também. Então, mas assim, não é uma ferramenta que eu acho que alguns executivos usam, não é? Nesse universo mais Sim, empresarial, por exemplo. também. Sim, é bem legal.
Então, Sim, assim, se a pessoa usa sim, um enneagrama, ela pode usar um mapa astral também, né? sim. Então, Tem mapa numerológico também, tem mapa numerológico, ferramentas. gente, eu amo numerologia. Acho que eu Sim, ainda vou estudar, fazer um curso profissionalizante de numerologia, porque olha como é incrível também, né? sim, a numerologia é incrível, Tina. E tem muitas ferramentas, né? Eu vou É. falar do que funciona para mim. Não dá para eu falar o que não funciona. Por exemplo, o Theta Healing funcionou para mim, né? Theta Healing Uhum. funcionou. Muito bom a experiência que eu tive com você, Tina, por exemplo. Foi muito boa. Então, Aham. o que funciona para mim, não adianta eu ser psicólogo e não estar em terapia. Eu faço terapia desde 16 anos, então a prática terapêutica eu nasci praticamente olhando para isso, né? Então, Hum, funciona. Não dá para eu divulgar uma coisa que não funciona para que mim. não funciona Eu, pra eu, mim. eu preciso testar, testem, sabe? Conheça É. essa ferramenta. Sabe, o Theta Healing é uma baita ferramenta também. E são Uhum. ferramentas que fazem você, às vezes, dar aquele start para você mudar um pouco do seu mindset. A palavra essa é tão Exatamente. hoje em dia. É. E assim, né, tirar esse misticismo, esse jargão, né, essa crença limitante de que eu Crença limitante. só preciso fazer, ter acesso a essas ferramentas se eu tiver alguma questão, se eu tiver doente, se eu tiver psiquicamente abalado. E não, é uma expansão de consciência, né? Você pode ter um ganho de consciência de coisas que talvez estejam adormecidas, de potenciais ali latentes que você ainda não conectou de uma forma um pouco mais direcionada, você pode se surpreender, não é? Então, acho que é por Sim, aí também, né? Não precisa ser só esperar o momento ali que você está doente, que você está emocionalmente abalado, né? Você pode dar grandes saltos em relação a isso, né? a Gabi perguntou o que é o mapa numerológico, né? Dentro do pouco que eu conheço, né? Eu estudei um pouco, então é muito, muito, muito superficial. E não é o assunto da nossa live, mas traduzindo Uhum, um pouco, cada letra tem um número. E esses números somados dizem o seu projeto de vida, esses números do seu nome, esses números da sua data de nascimento, todos esses números eles trazem resultados. E esses resultados dizem sobre quem você é, seu projeto de vida, quais as missões kármicas e tudo mais. Muito legal fazer também. É muito bom. uhum. Ótimo, Resumindo, é isso. ótimo. Para não prolongar muito o assunto, porque eu acredito que está no finalzinho, né, Tina? Matheus, olha, eu me diverti muito nessa live hoje. A gente entrou com uma intenção despretensiosa, né? E Sim, acabamos foi falando muito bom. bastante. Então, queria agradecer, Matheus, mais uma vez, a presença, o topado, né, esse desafio de fazer sem muito roteiro, porque eu também fui um pouco, né, vamos fazer sem muito roteiro Ousado. também. Obrigada por você ter topado, confiado. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, o carinho, os comentários. Muito, muito grata mesmo, viu, pessoal? Foi muito bom. Ai, que bom que vocês gostaram, né? Eu tô vendo o pessoal falar que amor. Muito obrigado, Tina. Eu adorei esse formato também, sem muito roteiro, porque dá mais liberdade, mais interação Aham, também com o público, né? E aham. não só interação, engajamento. E eu adorei, né? Eu sempre gosto de trocar. Eu gosto muito de trocar contigo, porque você, a gente falou já, né? A gente tem histórias muito parecidas, né? A gente veio de um berço mais humilde, a gente estudou astrologia, a gente tem uma sensibilidade, né, pisciana, né? Então, a gente tem algumas conexões que isso favorece muito até retirar esse rótulo de competitividade, né? É muito legal falar sobre isso, porque não existe competitividade nessa nova era. Todo mundo junto e tem espaço para todo Uhum, mundo, né? Eu com super certeza. confio, né? Faça um mapa com a Tina, é uma delícia. A Tina tem uma leitura, tem uma perspectiva e um olhar muito técnico, muito maravilhoso. Eu super indico. Indico já muitas vezes o trabalho de Teta Healing. Então, Obrigada, é querido. muito bom, é Igualmente, muito bom. eu digo mesmo de você. Também indico, Matheus, para os meus clientes e a gente
nessa energia, né? Inclusive, assim, eu lembro que a primeira vez que o Matheus me convidou para essa live, o tema nem era astrologia. Ele falou, Tina, porque eu estava naquela pegada de fazer a série de autoconhecimento no universo masculino, convidei ele, Sim. né? E aí depois, na sequência, ele falou, vamos fazer uma live sobre competitividade no universo masculino e feminino. E aí depois esse tema caminhou para astrologia, né? Como dois astrólogos falando juntos. Então, Simbólico. ele trouxe esse tema da competitividade e eu achei interessante, né? Simbólico, exatamente, né? Era para ser num tema, acabou sendo em outro, que eu acho que é até melhor, porque a gente está falando aqui de mesma profissão, né? Como colegas de profissão. Então, acho que foi excelente a gente ir firme nessa live mesmo, porque a gente quase não fez ela, né? E acabou que deu certinho. Sim, e esse lance de competitividade limita muito. É uma crença limitante, né, Tina? Que É. dois profissionais do mesmo ramo, eles competem entre si e eu preciso me sair melhor nisso. Mas quando eu entendo que há espaço para todo mundo e... Por quê? A gente precisa trabalhar em conjunto. Porque, Uhum. vamos lá, né? A gente tem que ter a perspectiva que a nossa agenda vai lotar. Está lotada, e assim seja, assim será e assim já é. E aí? Eu É. vou ficar com a agenda de 3 meses, enquanto tem meu colega ali, meu amigo ali, que não tem ninguém. Então, nós precisamos ter esse olhar sustentável. A sustentabilidade não precisa ser só no meio ambiente, precisa ser em Uhum. tudo. Nós precisamos ter esse olhar sustentável para a vida. E esse é o É. convite, não só dessas reflexões dessa aula, mas o convite para essa nova era, dessa nova transição, dessa conjunção que a cada 20 anos Uhum. acontece, vai junto. E é muito Nossa, bom falou trocar tudo. contigo. Falou tudo. Eu achei excelente você trazer isso, porque me fez lembrar até em relação à pandemia que a gente está vivendo, olhando para a pobreza, né? Agora que está se olhando ali para as pessoas mais pobres, que tem que ter água na favela, tem que ter banheiro limpo nas escolas. Então, assim, como você falou, né? Todos nós precisamos uns dos outros, né? E por que a gente precisa esperar estar num momento como esse para a gente olhar pro lado, não é? E eu acho que é Sim. isso. Quando a gente espera a água bater na bunda, às vezes não dá tempo, a água molha. Uhum, Então, hora de mudar, não precisa esperar que as coisas mudem. Vá lá, faça acontecer. Está sentindo que tem que ter uma condição de mudança, faça. E errar faz parte do processo, faz parte de toda a dinâmica de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Errar faz parte do processo. Mas eu errei muito, eu já fiz muita cagada. É muito bom a gente até. Eu tenho, né? Você me convidou naquela live de masculinidade tóxica. E foi muito bom, porque eu comecei a olhar mais para isso. E eu estava até conversando com o Lucas, né, que é psicólogo, que eu super indico, é meu colega, aí ó, pseudo concorrente de profissão, porque para mim eu realmente não entendo essa ideia de competitividade. Isso não está dentro do meu vocabulário. Para mim sempre vai ter espaço para todo mundo. Mas uhum, essa questão de masculinidade tóxica traz essa questão de competitividade, né? Essa competitividade que habita em mim, eu me sinto inseguro de entrar no mercado. Às vezes eu tô sozinho ali e eu não me sinto preparado, mas aí, poxa, vamos lá, vamos junto, vamos construir, vamos fazer isso, sabe? E os erros do passado fazem parte para a gente crescer e levar isso de experiência, né? uhum. Não precisa a Com gente certeza. limitar um monte de empresas que já fizeram um monte de cagada por conta desse lance de ambição, né? É. Não, e aquilo, né, Matheus? Sempre vai ter alguém que se conecta com a nossa energia. Então, assim, pela lei da sincronicidade também, né? Então, Sim, sempre vai ter, como você falou, sempre vai ter espaço para todo mundo, porque nós somos únicos. Então, sempre a gente vai. Alguém não se conectar, de repente não teve afinidade comigo, mas vai lá e tem com você, ou com o vizinho, e por aí vai, né? E como tudo na verdade. vida, nas relações na família e tudo é afinidade, né? E tudo se conecta de uma maneira aí para o nosso bem maior, né? De uma maneira sincrônica. Sim, Então, Matheus, fantástico. eu acho que vamos finalizar aqui, senão Ó, vai ficar mais de uma hora de live, né? Eu acho que tá bom, né? Uma hora tá bom.
Ah, já uma hora tá bom. Às vezes, engraçado, porque às vezes o Instagram, quando eu tô em live, ele aparece o cronômetro de 30 segundos. E às vezes não Sim, sim. aparece. E E hoje hoje foi não um dia que apareceu. não apareceu, não. Mas Ah, eu acho, viu, Matheus, que é interessante a gente finalizar em uma hora, sim. porque pode ficar um Eu acho também. pouco, né, de Eu tava repente, esperando você me cobrar. para quem vai acompanhar depois, ver mais de uma hora, às vezes pode ficar um pouco cansativo, né? Não, sim, sim. E eu tava esperando você falar, Matheus, você tem 10 segundos. Eu tava aqui na. Mas hoje Mas não muito obrigado. apareceu, hoje o Instagram foi legal. Sim, sim. Já que ele no começo não foi tão legal, né? Porque a nossa internet É, não colaborou tanto. compensou, né? Mas, Tina, eu vou agradecer imensamente de novo a oportunidade de estar Ah, eu contigo. também. E de novo, sempre que você precisar, sempre que você convidar, pode ter certeza que eu vou aceitar, porque sempre é muito bom Opa. conversar, estar, né? Porque a gente acaba entrando na vida do outro, entrando na casa do outro, né? Você entra aqui e eu entro aí, porque, né, há essa conexão, né? Eu conheço seu espaço, você conhece, todo mundo acaba entrando também. Muito obrigado, É. pessoal, que contribuiu. Muito, muito obrigado, né? Esse papo vai ficar gravado, então aproveitem para ver depois e se precisar, pode contar com a Tina, pode contar comigo e vamos junto. Ai, faço minhas as suas palavras. E é isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez a todos também. E seguimos em frente. E eu vou te convidar aí mais pra frente. Vamos fazer mais live, hein, Matheus? Vamos Vamos fazer, colocar pode essa energia contar. aí para rodar, né? Vamos, vamos, vamos. Então Obrigado, tá pessoal. Bom bom. descanso a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Matheus. Obrigada. Tchau, obrigado.